Estamos de volta para o último bloco do Canal Livre de hoje, que recebe Roberto da Mata, Luiz Felipe Pondé e Mário Sérgio Cortella. Mitre. Professor Pondé, eu vou te fazer uma pergunta, depois eu quero que os três comentem. O tempo já está ficando curto. Eu li um artigo seu recentemente em que você rejeita duas palavras, que para mim são fundamentais: ética e valores. E o senhor diz, olha, são palavras que perderam seu significado, ficaram esvaziadas, e cuidado com quem diz que é ético. Sim. E cuidado com quem defende valores. Eu queria saber se você está rejeitando só a materialidade da palavra ou se o conceito também vai junto. Não, eu fico imaginando como é que nós vamos viver sem o conceito ético e sem o conceito valores. Eu estou dizendo duas coisas. Primeiro, eu estou dizendo que numa sociedade como a democracia, inclusive, retomando Tocqueville e da imagem, existe uma coisa chamada marketing do bem, que é todo mundo querendo dizer que é legal, que é ético e que tem valores. E, por outro lado, o que eu estava dizendo, na realidade, é uma coisa muito comum na história da filosofia moral, né? Seja religiosa, seja não religiosa. Sempre se desconfia de quem se apresenta como ético. Isso é básico, né? Não precisa ser um jansenista do século XVII francês para saber que a virtude, ela é silenciosa, ela é discreta, ela não fala de si mesma. E hoje existe, por conta desse mundo da imagem que a gente vive, existe uma coisa que, assim, dizer que é ético, dizer que tem valores, se transforma numa autopropaganda. Portanto, é nesse cenário que eu disse isso na minha coluna. Quer dizer, é aquele fariseu que estava lá na frente, uma reflexão, né, dizendo eu sou perfeito. De uma tradição filosófica, se a gente for pegar pelo cristianismo, você vai pegar desde Agostinho, passando pelos protestantes, pelos jansenistas. Se a gente pensar na filosofia, desde Aristóteles, quer dizer, a verdadeira virtude, ela é discreta, ela é silenciosa, ela não fala de si mesma. E hoje todo mundo fica querendo dizer que é legal. Os meios também estão muito disponíveis para esse tipo de autorreferência. Ficar se fingindo de bem. Então eu, de fato, desconfio de quem se diz ético e diz que tem valores. Não confundir marketing com ética. Porque o marketing é exatamente isso. Porque é muito difícil você falar de valores. Porque ele é melhor, né? É muito difícil você falar de valores. Valor para funcionar, você tem que estar impregnado. O professor Pondé, na verdade, está combatendo o politicamente correto. Pois é, isso eu acho que o Pondé mexe aí, que é muito bom mexer, é essa ideia de que é necessário tirar esse sequestro semântico de dentro da palavra ética, em que ela fica largada, valendo para todos os sentidos. Isso é uma palavra que serve para qualquer coisa. Que nem energia. Claro, exatamente. Que nem potência, evolução, progresso. Ela perdeu isso. Ética não é cosmética. Ética não é uma coisa de fachada. Ética não é uma coisa que se apresenta como se fosse um valor, né, em que eu acabo, de fato, né, me tornando melhor porque eu tenho isso apenas como algo que mostro. Eu acho que a percepção sobre a ética e a tua e quase indignação, não com o poder, mas com a possibilidade né, de que a palavra ética deixasse de ser exaltada, é exatamente não cair numa outra armadilha que ele não levanta. Eu não vi isso, né, pelo menos no texto que li, né, que assim, então vale qualquer coisa. É isso. Isto é, aquilo que um dia o Janotti falou, né, em relação ao Zé Arthur Janotti, o grande professor da USP, em relação à política, de que a política e a ética, né, não se aproximariam. E aquilo fazia sentido num contexto do governo Fernando Henrique, etc. Não, na verdade, a ética na política é uma questão bem complexa. Não, mas peraí, tem uma outra coisa importante que a gente... Você falou do velho Max Weber, né? Eu não citei. Que a ética, sim, mas você ele ouviu. O Max Weber está presente aqui dentro do governo. Valores. Não, que um outro sentido possível, e eu acho que muito claro para a ética, é a índole. A ética protestante, né? A índole, o espírito do capitalismo é o espírito, e uma índole, a ética tem a ver com uma orientação, com uma prática que orienta comportamentos, que o Weber, depois, na obra teórica, fala da ação humana. Toda ação humana tem um cálculo, toda ação humana tem um objeto, tem que ter um sujeito, etc. Especifica mais, não vou entrar nisso. Não é isso que eu estou falando, mas é verdade. Não é isso, não é. Mas eu queria só dizer que um outro significado de ética que é importante, né, é que a ética é uma índole, quer dizer, que evidentemente no caso do Brasil falta essa índole. Claro. Que índole é essa? É uma índole que tem a ver com responsabilidade pública, com o fato de que eu, quando sou eleito para alguma coisa, eu não tomo posse de coisa nenhuma, eu sou apenas um gerente da coisa pública, verdade, que ainda não apareceu no Brasil. A ética é simples para chuchu, né?
não é uma coisa complexa. Depende. Na história na sua análise filosófica, talvez... Alguns acham que é uma questão de virtude, outros acham que é índole, outros acham que é imperativos universais que a gente racionalmente define, outros acham que o bem é viver bem, fugir do mal e da dor. Olha, que a ética da responsabilidade que está num ensaio do autor aí que você citou, o Weber, que é uma coisa altamente complexa. Num dado momento ele diz, aquele que quiser fazer política, que procure o diabo. Aquele que quiser se afastar do diabo, não faça. Então, esse é um dos modos de olhar, até compreensível naquela Alemanha. Mas é a ética da responsabilidade, que é praticada ostensivamente num aqui, país sem como limite. Num país agora, com esse 2015 que termina, nós temos que acrescentar à ética pública um outro elemento, que é a eficiência. Faz parte da tarefa do Estado cumprir aquilo para o qual ele é remunerado. Exatamente. É antiético no sentido de uma ética demolida, fraturada, que o Estado não tem eficiência nem eficácia naquilo que ele faz. Claro. A prestação do serviço público de qualidade remunerado pela população, não aquele Estado apaniguador, né, que você antes bem falava, mas aquele Estado que presta o serviço para o qual foi escolhido, é um componente ético. Não é uma questão só dele não corromper, não é questão de não ser leviano, é ele ser um Estado eficiente. Mas é nesse sentido que me parece simples. Da eficiência. Não, mas é simples. São coisas muito fundamentais. Não, mas é simples, mas é que você está discutindo... Você está discutindo com dois filósofos e um antropólogo. Então, tudo que a gente faz, a nossa tarefa é transformar... É sair do senso comum. Exatamente. É você apresentar outras facetas. Então, eu apresentei essa questão. Acho que fica mais próximo do que você entende, como eu também entendo. Um lado meu, pelo menos, entende. É a índole. Então, o gerenciamento público. O cara não é eleito... Quando você vira prefeito de uma cidade, você não é dono da cidade, mas o cara toma posse no Brasil. Essa coisa é importante a gente pensar. Ele não inaugura, ele toma posse, ele veste uma faixa, ele vira dono daquele negócio, ele nomeia. Quantas pessoas um presidente da República, um governador, nomeia? Então, estas questões estão começando a ser discutidas de maneira profunda no Brasil de hoje. A gente termina 2015 assim. Termina 2015, estou segurando o Mitre aqui para ele não falar mais, porque o programa está terminando e eu não quero perder a oportunidade de usar esses últimos segundos para pedir aos nossos três convidados que projetem suas expectativas em poucas palavras para 2016 Brasil. Que o governo se mexa, que a gente saia dessa paralisia, para que lado for, certo? Não estou entrando aqui numa questão de que lado for, mas que quem estiver no governo, que governe o país e não fique o tempo inteiro só querendo garantir sua posição ou tirar o outro daquela posição. Ou seja, que se tornem responsáveis pela coisa pública. Ou seja, espero que em 2006 o Brasil ande e a economia melhore, porque sem economia não existe nada. Da Mata. Assinei embaixo. Pronto. Cortella. Que a ideia de poder seja aquele que serve, não que se sirva. Todo poder que, em vez de servir, serve a si mesmo, esse é um poder que não serve. 2016 tem que ser um poder que sirva, e não que se sirva. No campo da economia, da política, do governo, é o poder como serviço, e não como autosserviço, como self-service. O Canal Livre de hoje fica por aqui. Nós agradecemos a presença do antropólogo Roberto da Mata, dos filósofos Luiz Felipe Pondé e Mário Sérgio Cortella e do jornalista Fernando Mitre. Muito obrigado pela audiência. Bom fim de ano a todos. Até a próxima semana.